Bem-vindos a mais uma aula de videoaula, né, de erosão e proteção costeira. Vamos continuar nossa aula sobre variação da linha de costa e vamos falar sobre modelagem, vamos falar sobre modelos. A nossa aula é sobre um modelinho de previsão de linha de costa. Tá? Então, vou dar só uma introdução. Aqui a gente tem alguns exemplos de inúmeros modelos numéricos que podem ser utilizados para prever a variação da linha de costa. A gente tem a regra de Brum, perfil de equilíbrio, e tem alguns outros, S-bit, Gênesis, X-bit é bastante usado, é o mais recente. E, de maneira geral, todos esses modelos, eles utilizam equações do transporte de sedimentos e relacionam as mudanças morfológicas relacionadas, incluindo as variações na linha de costa. Tá? Então, normalmente, os modelos funcionam desse jeito. Tá? Quais são os problemas de se usar modelo? Normalmente, a gente não tem dados de longo período para que a gente possa comparar os resultados dos modelos com dados reais e conseguir ter uma validação e saber se aqueles modelos estão reproduzindo com confiança as alterações, né? E também por conta da questão da complexidade das interações entre as variáveis e as relações entre causa, né, processos que causam as alterações e as alterações em si. Muitas das alterações morfodinâmicas, ainda as equações, a parte matemática que está envolvida, não é tão clara assim e não inclui todas as variáveis envolvidas. Muitas das equações que a gente tem que descrevem os transportes de sedimentos, tem muitas simplificações e que acaba o modelo não conseguindo reproduzir com muita fidelidade o que acontece na natureza. Tá? Isso é uma coisa. E outra coisa é a questão dos modelos que são pensados com aplicações para aplicação universal, tá? Com equações universais, que não consideram peculiaridades de áreas específicas. Tá? Tudo isso tem que ser pensado quando você está falando de modelo numérico. Só que os modelos são muito úteis, porque eles te dão, apesar de eles terem simplificações, eles vão te dar uma boa ideia das tendências e das escalas dos processos. Tá? Como eu falei já, acho que alguma vez, você não vai poder confiar exatamente. O modelo disse que vai crescer 100 metros, então vai crescer 100 metros. Não, pode crescer 120, pode crescer 60. Mas você sabe mais ou menos a escala que a coisa vai acontecer, o sentido do que está acontecendo, desde que você coloque bons dados como dados de entrada para o modelo. Né? É aí que entra a questão de continuar sempre estudando, de ter séries de dados mais longas, tanto de clima de ondas, né, quanto da relação entre as variações do clima de ondas com as respostas morfodinâmicas. Tá? Porque tendo dados mais robustos, você consegue dar entrada com dados mais confiáveis para o modelo vai te devolver respostas melhores e você vai ter dados para comparar, para saber se aquelas respostas estão coerentes. Mas vamos falar sobre um modelinho, que é o modelo de uma linha, que é um modelo muito utilizado para variação da linha de costa, tá? Que leva em consideração simplesmente o transporte de sedimento ali na zona de surf e tal, na parte superior da antepraia, com relação ao transporte longitudinal por ondas oblíquas. Mas a gente pode inserir outras coisas, se a gente quiser, tá? Mas é um modelo muito interessante. Por quê? Porque ele acaba usando o conceito da equação da continuidade. O que entra tem que ser igual ao que sai, ou se entra um tanto, sai um tanto. As coisas têm que ter, a gente tem que localizar, os volumes eles têm que não podem sumir e nem aparecer do nada, né? Então, esse modelo ele acaba aplicando o conceito da equação da continuidade para seguir o volume de sedimento transportado, né?
Aí a ideia é a gente divide aquele ambiente costeiro que você estiver estudando, ele divide ele em células de tamanho conhecido, tá? Por exemplo, uma praia como essa, a gente divide ela em células, tá? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. No próximo slide acho que já tá. A gente divide ela em células. E aí a gente calcula quanto sedimento entra nessa célula, quanto sedimento sai dessa célula, tá? Se entra mais sedimento do que sai, quer dizer que está ficando sedimento, então essa linha de costa vai crescer. Se sai mais sedimento do que entra, então quer dizer que está perdendo sedimento, então a linha de costa vai regredir. Tá? E assim a gente vai de célula em célula e consegue seguir aí esse transporte de sedimento e prever a posição da linha de costa. Tá? Então, como é que funciona, né? Assim como lá nos nossos transectos do CASSE e do DSAS, a gente sempre tem uma linha de base, que é a referência, tá? Por exemplo, se a minha linha de base está aqui, desculpem a tortura, essa é a referência. Se aqui seria, ó, nesse sentido aqui, é o X, tá? Desculpem que eu tô com o mouse, é complicado. Pra mim, E o Y tá aqui, tá? Então, se a praia cresce, esse Y cresce. Se a praia diminui, o Y diminui também. E o X é conhecido, tá? Então, o Y é sempre com relação a essa linha de base, que é isso aqui. A gente tem uma linha de base, e aí a gente tem uma costa curva, e a gente tem as células divididinhas, ΔX, aqui conhecido, e cada célula tem o seu Y, tá? Aí como a gente trabalha célula por célula, a célula atual que você está trabalhando é a célula I, a anterior é I-1, a próxima é I+1, certo? E a gente sempre calcula o transporte litorâneo que está entrando na célula, certo? Então, o que entra nessa célula I é o que saiu da I-1, tá? O que entra na I+1 é o que saiu da I. E por aí a gente vai seguindo o sedimento. Então, a variação da linha de costa vai depender do que eu falei, quantidade de sedimento que entra e que sai. Se chega mais sedimento, a gente tem acreção. Se o que entra é maior do que o que sai, tem acreção. Se o que entra é menor do que o que sai, a gente tem erosão. Aí a gente define um passo de tempo, ΔT, né? E aí calcula quanto que sai de uma célula, quanto que entra na célula, quanto que sai, e aí a gente vai ter esse balanço. Certo? Então, a variação do volume, que é o que importa, né? A diferença entre o que saiu da célula anterior, ou na verdade aqui está ao contrário, a diferença entre o que entrou na célula anterior e entre o que entrou na próxima célula, ou seja, o que saiu dessa e o que entrou nessa, o que saiu menos o que entrou é a variação do volume, né? Se a variação é positiva, a gente tem acreção. Se a variação é negativa, a gente tem erosão. Se a variação for zero, a praia está estável e ela não vai nem acrescer nem erodir, tá? A linha de costa não vai nem avançar em direção ao oceano, nem recuar em direção à linha de base, tá? Então, percebam que o que importa é o ΔV, é a variação, tá? Então, se a gente tiver outras fontes de aporte que não sejam transporte longitudinal nesse modelo, né, que ele é aplicável para situações específicas, tá? Ele é bem simples, por isso que a gente está falando dele, para dar um exemplo. Mas ele é aplicado em situações específicas onde o transporte longitudinal, ali por incidência oblíqua de ondas, é a forçante mais importante, é o principal transporte de sedimentos, tá? E a gente tem um terminho nele aqui que nos ajuda, que é esse QR, que é uma outra fonte ou sumidouro de sedimentos que não seja esse do transporte longitudinal, tá? Aí o que a gente tem esse termo aqui, que
se ele pode ser positivo ou negativo, dependendo se a célula ganha ou perde sedimento, tá? E aí, por aportes diversos, o que pode ser esses aportes? Rios, né? Que trazem sedimento para a costa, que pode colocar aí um sedimento num sistema, aporte eólico, aporte por uma falésia que tá erodindo e que está disponibilizando sedimento, ou alguma outra fonte de sedimentos, ou sumidouro também. Por exemplo, tem um cânion e a gente sabe que o sedimento é perdido para esse cânion. Uma corrente de retorno fixa, que tem um transporte para fora que não volta. Então, a gente tem aí algumas coisas que podem acontecer, que aí, para a gente levar em consideração no modelo, a gente tem esse QR aí, que a gente coloca além do transporte pela corrente longitudinal, certo? E aí, como é que funciona? Aí a gente vai, porque o que nos importa é a variação do Y aqui, o delta Y, né? Se eu quero saber se esse Y, depois com esse transporte, se esse Y, depois de um passo de tempo, se ele cresce ou se ele decresce, né? Ou se ele fica igual. Então, a gente consegue também fazer a variação da linha de costa, a variação do volume, relacionar com a variação da linha de costa. Então, como assim? Toda variação de volume numa célula, ela vai ocupar um espaço, né? Qual que é o espaço desse volume aí que vai mudar? É delta x, que é a largura, delta y, que é o que vai mudar, a variação em y, né? Y inicial menos y final, vezes a profundidade de fechamento. Aí entra a profundidade de fechamento que a gente conversou a aula passada. Eu tenho um esquema, tá? Então, o volume, a variação de volume da célula, ela vai ser igual. Delta x é fixo, a profundidade de fechamento também é fixa, tá? É um volume, então a gente precisa de 3 dimensões, né? X, Y e Z. Delta x, Z vai ser a profundidade de fechamento, e o que vai variar aqui que nos interessa é o delta Y, né? Então, D, delta Y e delta X, isso aqui vai ser a variação de volume. E essa variação de volume, D é a profundidade de fechamento, já falei. E essa variação de volume, ela tem que ser igual à variação de volume lá do volume transportado pela corrente longitudinal e tudo mais. Então, quando a gente iguala isso com isso, a gente tem isso aqui, certo? Então, a variação da linha de costa, ali a variação da célula, do volume da célula, tem que ser igual à variação dos volumes transportados num espaço de tempo. Então, a gente só rearranjando tudo isso aqui, ó, a gente chama de DQL, que é a variação do transporte líquido, né? O transporte líquido, a variação do transporte, tá? Então, a gente passa o ΔT para o outro lado, passa o D e o ΔX inverte, ΔT vem para cá, D e ΔX vem para cá, e a gente fica com uma equação, ó, bem bonitinha, que é a variação em Y no tempo vai ser igual à variação o transporte líquido dividido pela largura da célula, dividido também pela profundidade de fechamento. Tá? Então, isso aqui é o que a gente está querendo saber, isso aqui a gente tem que conhecer da região de estudo, tá? Que é a profundidade de fechamento, seja lá como com perfis batimétricos, séries de perfis batimétricos, com equações, não importa. A gente precisa conhecer. Isso aqui a gente define quando a gente divide lá as células. Então, a única coisa que eu tenho que calcular é isso aqui, e aí aplicar a equação para poder achar a variação da linha de costa por conta dessa variação de transporte aqui, tá? De transporte de sedimentos. Então, aí a gente está falando de o DQL, ele é o gradiente, ó, DQL por DX, é o gradiente ao longo de X, que é o sentido longitudinal, do transporte de sedimento. Certo? Então, o gradiente se transporta... Eu tenho várias células, né? Por exemplo, aqui.
o gradiente do transporte. Se tem uma variação, por exemplo, ó, uma variação, fazer um gradiente, eu gosto de fazer triângulos retos para gradientes. Então, se o gradiente de transporte de sedimentos, vamos pensar que a corrente está para cá, tá? O gradiente de transporte de sedimentos, ele cresce para cá, tá? Então, aqui eu transporto menos, aqui eu transporto mais, aqui eu transporto mais, aqui eu transporto mais. Então, eu vou ter uma erosão, porque vai estar saindo mais sedimento dessas células aqui do que para cá. Agora, se o gradiente é ao contrário, se eu transporto mais nessa, e aí aqui nessa aqui eu transporto um pouco menos, nessa eu transporto um pouco menos, nessa eu transporto um pouco menos, a linha de costa vai acrescer nesse sentido. Porque o que importa é o gradiente, a diferença entre do que é transportado entre células, tá? E aí, como é que a gente vai calcular QL, que é o transporte líquido em cada célula, tá? O transporte líquido em cada célula, a gente tem essa sugestão aqui, que é uma equação que leva em consideração a altura da onda incidente e o ângulo de incidência. O resto é tudo constante, tá? E aí a gente consegue calcular para cada célula um transporte líquido, certo? Por essa onda incidente aí oblíqua à costa. Podemos pensar, se na região que você está estudando existem outras forçantes que são mais importantes, você pode inserir nessa equação aqui também. Por exemplo, se a variação de setup for mais importante do que a incidência oblíqua, coloca um termo lá, acha na bibliografia, um terminho para descrever a equação, o transporte pela corrente por variação de setup, e aí você coloca lá. Tá? Então, esse QL, esse aqui é a sugestão, porque normalmente o que eu faço com essa aula? A gente aplica isso no Excel. Aqui vai ser complicado, não vou conseguir fazer, não vai ser tão simples assim, com esse sistema remoto assíncrono, não vai ser tão legal assim. Então, a gente vai acabar não aplicando. Se alguém quiser muito, eu posso mandar uma planilha, porque se faz no Excel bem simples, as equações, as contas são simples. Posso mandar uma planilhazinha, posso explicar depois como é que aplica para fazer um exemplo, mas a gente não vai fazer. Mas normalmente a gente usa isso aqui, porque aí o que acontece? Quando eu vou ter variação no transporte litorâneo nessa situação? Quando eu tenho variação no ângulo de incidência ao longo da costa. Isso pode ser por conta de batimetria da zona da antepraia, ou até batimetria em águas profundas também pode fazer com que as ondas cheguem com um ângulo diferente com relação à costa. Batimetria da zona de surf pode fazer isso também. Às vezes, se tiver um QR diferente em algum lugar também. E aí, quando eu tiver variação no transporte, eu vou ter variação na linha de costa. Se o ângulo de incidência for igual para todas as células e não tiver um QR, não tiver um sumidor, uma fonte em algum lugar, a gente não vai ter. Porque se o transporte líquido dessa célula for igual ao transporte líquido dessa célula, que for igual ao transporte líquido de todas as células, a gente não vai ter variação, né? Porque o delta, QL, um menos o outro vai dar zero, porque é tudo igual, e aí não vai ter variação da linha de costa. Certo? Que mais? Então, e sempre lembrando que o que importa é o delta QL, é o delta da variação, tá? É a variação do transporte, tá? Não importa o valor, a magnitude do transporte de cada célula. O que importa é a diferença entre elas. Porque se for um volume muito grande transportado, só que for igual em todas as células, a gente não vai ter variação da linha de costa, tá? Nem acreção, nem erosão. É aqui mais ou menos como é que funciona. O modelo explica o quê? Esse modelinho, ele explica a variação por conta desse... Por exemplo, aqui eu tenho uma ondulação chegando aqui, chegando igual em toda a costa, chegando com a mesma direção. Então, eu tenho o mesmo transporte ao longo da costa, o que me resulta numa linha de costa linear sem alteração, tá? Sem lugares onde ela recua, nem lugares onde ela avança. Se eu tivesse alguma coisa como aqui, olha só, aqui eu tenho um ângulo que causa um transporte maior, então maiores ângulos causam maior transporte, tá?
e esse ângulo vai diminuindo, aqui na frente eu tenho menos transporte, o que acontece? Onde eu tenho maior transporte, sai mais sedimento. Onde eu tenho menor transporte, sai menos sedimento. Então, eu tenho um recuo da linha de costa aqui e um avanço da linha de costa aqui. Certo? Isso aqui é muito útil para quando a gente tem, para estudar rotação praial, de praias de enseada, sabe? Aquelas que ficam expostas para uma ondulação específica no verão e uma ondulação oposta no inverno. Então, aqui no exemplo, olha só, no verão a gente tem ondulação vindo aqui da minha direita, e aí a linha de costa o transporte tende a ser daqui para cá, e aí eu tenho erosão aqui e acreção aqui, porque a linha de costa vai mudando e o ângulo de incidência, essa onda, ela fica mais paralela a essa praia aqui, e aqui ela tem uma obliquidade maior, né? Então, o transporte é daqui para cá. E aí, no inverno, a gente tem uma alteração da ondulação de incidência, e aí ocorre o oposto. Com essa linha de praia aqui, esse ângulo é maior, então tem mais transporte, só que essa ondulação é mais paralela com essa, então o transporte vai diminuindo nessa direção, e aí a gente tem erosão aqui e acreção do outro lado, certo? Então, o modelo de uma linha serve muito bem para esse tipo de situação, tá? Onde o transporte por incidência oblíqua é muito importante. Se tivesse um riozinho colocando sedimento aqui, ele também ia conseguir resolver bem legal se você souber quanto sedimento entra aqui. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o nosso modelo de uma linha. Um exemplo aí de modelagem numérica para a gente prever posições da linha de costa. Qualquer dúvida que ficou, postem lá no fórum. Não guardem para vocês. Eu respondo assim que eu puder, assim que eu ver. E foi isso. Se alguém tiver muito interesse, eu posso passar uma planilhazinha ali com os cálculos, com alguns exemplos de como que se aplica isso bem fácil no Excel. Tá legal? Fiquem bem e até a próxima.